Olá, aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre como fazer os pais perceberem, as suas responsabilidades na alimentação dos seus filhos. Esse tema que, meu Deus, enlouquece alguns profissionais, inclusive, né? Como é que eu faço para esses pais entenderem as responsabilidades que eles têm na alimentação da criança? Que eu, nutricionista, não tenho uma varinha de condão ou uma pílula mágica, né, para resolver aqueles problemas que os pais trazem ali para o consultório a partir da necessidade que os filhos apresentam. E para isso, gente, eu tenho aqui uma convidada que eu tô assim, ó, morrendo de amor que ela tá aqui. A Jana expandiu muito, muito, muito meu olhar durante aí a minha formação. Eu tô vendo que ela já tá até aqui, vou colocar ela para dentro. E nós vamos discutir este tema, tá? Pra gente tirar bastante dúvidas também. Vocês vão mandando aqui nos comentários, tá bom? As dúvidas que vocês tiverem com relação a isso. Jana, como Oi, você oi! está, minha flor? Tudo jóia? Tudo bem? Eu estou ótima e por aí. Tudo certinho. A chuva São Pedro não deixou? caiu. A chuva não caiu, tá passando. Ai, menina, na hora que você me mandou a foto, eu falei, não, vou ter que fazer uma ligação para São Pedro, porque 2 dias seguidos não dá. Ontem, eu não, gente, de verdade, a internet voltou hoje, um pouco depois do almoço. Minha internet não, né? Minha luz, na verdade, a energia. Porque ontem a chuva aqui foi assim, um horror. Aí caiu a árvore, né? E por conta disso não teve live ontem. Aí me vejo a foto da Jana, aquela tempestade em Brusque, e eu, meu Deus, só falta. Mas cá estamos. Gostaria que você se apresentasse, quem é você, né? Para quem não te conhece aqui, conta um pouquinho de você, por favor. Então, eu sou nutricionista, né? Eu me formei em 2002 e eu sou educadora parental também, fiz essa formação. Eu trabalho com comportamento alimentar, né? Sou coordenadora e docente da pós-graduação de Educação Alimentar e Nutricional do IASSE, né? Do Instituto de Belo Horizonte. A gente tem pós online, pós presencial. Presencial, né? Nesse momento nem tanto, Sim. né? As coisas mudaram um pouquinho, né, dos últimos tempos. Exatamente, presencial virou tudo online, né? Uhum. E E aí venho trabalhando, né, como materno infantil. Eu fiz a minha pós-graduação em materno infantil, mas pelas dores, né, em relação à minha filha, né? Que a gente com um filho passa por aquela fase, né? E agora, o que eu faço com a alimentação do meu filho, né? A gente vem daquela formação tradicional e de repente com uma criança dentro de casa, a gente cheia de dificuldade, a gente pensa, meu Deus, né? Para que E serviu agora? tudo aquilo que eu aprendi, né? O que eu faço com isso agora? Né? Sim, sim. Então foi esse o início desse caminho na materna infantil, e aí venho desenvolvendo inúmeros cursos, trabalhos, né? Tanto com pais quanto profissionais, e aí não larguei mais esse caminho. E é legal quando você fala isso, Jana, porque assim, né, aqui eu tenho as alunas, todas na Atitude de Nutrição, e cada uma tem um motivo, né, que fomenta a saída para o materno infantil. Sim, E eu lembro que quando eu te conheci, que foi no Multiplicar da Karine Duran, de sim, você contar, né, que o que tinha te levado para aquele lado era a questão da sua filha. E desde então eu sempre falo isso com, né, várias nutricionistas. Eu acho que cada um vai ter o que fomenta. Para sim, mim, eu amava trabalhar com crianças já. Eu dava aula de balé desde pequena para criança, de sim, inglês, assim. Eu não me via fazendo outra coisa. Mas às vezes as pessoas estão na nutrição em outras áreas e de repente começa a maternidade e acende a luz, ou porque começa a estudar, ou porque tem uma dificuldade, sim. né? E aí, teve uma coisa que você falou aí que eu que pesquei assim, que gostaríamos de falar disso um pouquinho. A gente vem de uma formação tradicional, né? Sim, sim. Realmente, eu ainda vejo ainda muito dessa formação tradicional, porque se a gente for contar o tempo de formada, eu podia dizer, porque lá quando eu me formei, Sim, mas não, ainda existe muito disso. Eu sim, queria sim. que você desse assim, um pouquinho dessa sua visão do que é essa formação tradicional e nesse trabalho com o comportamento alimentar infantil, o que muda? Essa formação tradicional, né, ela acaba deixando de fora as questões emocionais e sociais do indivíduo.
né? A gente sabe o que oferecer para ele, né? É especialista nos nutrientes, em fazer a contagem, né? Fazer o plano alimentar ali ideal, perfeito. Só que a gente esquece que existe um ser humano que tem isso para receber e para implementar isso na vida dele. Então isso fica uma lacuna um pouco gigantesca, né? Entre a teoria, o ideal que a gente e essa proposta que a gente quer trabalhar, que é realmente essa aproximação e que as pessoas consigam implementar em casa aquilo que a gente está propondo, né? Que a gente construa junto esse processo e que não seja mais esse fim de mundo de que, nossa, a nutricionista tirou tudo, eu não posso mais nada, né? Até essa semana ainda estava falando com algumas alunas do curso, de um dos meus cursos ali, a questão de que a gente também, né, com essa nutrição tradicional, a gente cria muitas expectativas, né? A gente quer mudar o outro, né? Eu vou transformar a vida das pessoas, a gente sai preparada para isso. Só que quando a gente percebe que ninguém muda ninguém e que a gente precisa, né, através desse respeito, de todo esse trabalho de aproximação e de compreender adequadamente o contexto das famílias para a gente poder entender por onde eu posso, o quanto de espaço essa família está me dando, o quanto de prioridade a nutrição, né, na vida dessa família, né, o quanto eles priorizam isso, para a gente poder se posicionar adequadamente. Né? Porque é irreal eu chegar com um plano de mudança, vamos mudar geral, e a família tá ali porque assim, foi o médico que encaminhou e eu vim só porque eu sou obrigada. Né? Então a gente não pode começar nessa pegada. Né? Exatamente. E vim sofrendo, né? Porque eu sei que você vai me tirar tudo, não vai? Exatamente. E aí conversando ali com as meninas do grupo, até do curso, a gente chegou nessa questão, mas por que a gente tem tanta dificuldade ainda, né? Porque os pais vêm, mas parece que não engaja, que não, né? Que a coisa não funciona, mas realmente a gente construiu uma visão em torno da nutricionista muito ruim nos últimos 30 anos. A gente é a cara da dieta, da restrição e da punição. Então a pessoa já vem preparada para sofrer. Então ela se prepara muito tempo para vir sofrer. Então assim, tá, agora vamos que eu tô preparada, né? E sabe que o nosso foco aqui vai ser falar mais sobre os pais, né? Mas eu vejo isso às vezes na perspectiva até da própria criança. Às vezes a criança ali com os seus 7, 8 anos, ela já chega assim, tipo, emburrada, né, no atendimento, e quando você vai ver, mas por que isso? Porque meu pai falou que você vai tirar tudo de mim, minha mãe falou que você vai tirar tudo de mim, e eu gosto de comer isso. Então, tem todo um caminho que eu vejo que de 1 ano, 2 para cá, né, a gente vem lutando para construir e mostrar, opa, eu sou muito além disso, eu vou muito além do que era esse tradicional, né, tenho mais a entregar. E aí, Jana, eu queria assim, pensando nessa abordagem com os pais, porque quando o pai chega, ele já chega com a visão do nutricionista, e ele também chega com a visão do, né, toma aqui que o filho é seu, vai resolver o meu problema. Isso eu acho que é normal, porque é como as pessoas imaginam, tá um pouco ali no inconsciente coletivo, eu diria, né? Isso. Então, certo, esse pai chegou na nossa frente, estamos lá, né? E ele fala assim, olha, eu preciso que você resolva esse problema aqui do meu filho. Seja colesterol alto, obesidade, uma seletividade, né? E aí, como mostrar, na verdade, que a gente do lado de cá só indica caminhos? Eu sei que você partilha muito dessa ideia, né? Que na verdade não é a gente que resolve, eles vão resolver. E que eles têm as suas responsabilidades. Eu queria que você falasse um pouco dessa abordagem com os pais. Assim, ó, essa divisão de papéis e responsabilidades, isso é um conceito que veio da nutricionista Ellen Satter, né? Uma nutricionista renomada, muito conhecida nesse meio, né, do comportamental. E a questão é, qual é o propósito disso? Porque a gente fala na divisão de responsabilidades, mas a gente acaba não falando no objetivo disso, né? Por que isso foi criado? Né? Então, ela criou essa divisão de responsabilidades para trabalhar as competências alimentares do indivíduo.
né? Para que o indivíduo tenha uma autorregulação, né? Então, que está relacionado à fome, apetite, saciedade, né? A essas questões internas regulatórias. Então, por isso ela desenvolveu a divisão de papéis e responsabilidades para que dentro da família seja possível construir essa autorregulação da criança com os pais se posicionando adequadamente, né? Então, inicialmente, como é que a gente vai falar em papéis e responsabilidades para os pais se eles nem sabem o que de acho essa autorregulação? Eles nem praticam isso porque ainda estão muito no força, foco e fé. Então, regulação interna, gente, que negócio é esse, né? É de comer, né? Exatamente. Né? E uma coisa essencial que eu sempre falo tá vinculado à nossa comunicação, né? Que comunicar é tornar comum uma informação. Então, isso é essencial para que a gente consiga trabalhar essa divisão de papéis e responsabilidades. Porque enquanto essa família, esses pais, não tiverem a mesma visão que eu tenho em torno de uma questão que a gente deseja trabalhar, a gente nunca vai alcançar objetivos. Porque o meu objetivo é uma coisa e o objetivo dos pais é outra. E aí, se eles não conhecem o que eu estou trabalhando, por que eu estou trabalhando, os fundamentos do que a gente está trabalhando, a gente não tem como construir nada em cima daquilo, né? Porque o ideal é que a gente construa junto, a gente decida junto e a gente trabalhe essas etapas e processos em conjunto, mas sabendo onde a gente quer chegar. Se a gente não tem esse norte, esse objetivo bem alinhado e bem claro, a gente não consegue trabalhar essa divisão. Então, é essencial a gente trabalhar essas bases, os fundamentos do que a gente está oferecendo nesse atendimento para poder alinhar isso. Porque esse entendimento do meio social normalmente é diferente do que a gente está oferecendo. Então, por isso a gente precisa trabalhar essa comunicação adequadamente para que a gente tenha o mesmo entendimento em torno de uma questão. Né? E os pais podem querer trabalhar isso ou não, né? Ah, isso não faz sentido para mim, eu não quero, não tem problema, né? Mas a gente precisa esclarecer tudo isso para ir tomando as decisões e dando rumo para o trabalho que a gente vai desenvolver. Isso, eu super concordo, assim, né? Eu brinco por aqui que eu acredito no atendimento funcionando tipo como um jogo de futebol, né? Então, a gente tem que formar um time, e esse time é composto pela família, então, mãe, pai, né? Porque acaba que muitas vezes quem chega até o profissional é a mãe, não sei se por aí isso acontece bastante com você, mas sim, pelo menos aqui, 99,8% das vezes é a mãe que veio pedir esse socorro, mas a gente vai trabalhar mãe, pai, outras pessoas que estão na casa, cuidados com essa criança também, né? Tem a própria criança, que vai fazer parte daquilo, e o nutricionista, e tem que trabalhar como um time mesmo. E aí teve uma coisa que você falou, que eu sei o quanto isso às vezes mexe com um profissional da saúde, e eu vou puxar o gancho, é quando assim, a gente tem que desenvolver a comunicação, e estou super de acordo, e quando se explica o que é preciso, e todo mundo entendeu aquilo, o outro lado pode decidir fazer ou não. Querer ou não, né? E como lidar com isso? Como fica essa parte? Quero que você fale um pouquinho disso, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está ouvindo aqui. Essa parte, tá, tem muito a ver com a nossa capacidade de lidar com frustrações, né? Porque assim, ó, a gente sai daquela formação que a gente quer mudar o mundo, a gente quer transformar as pessoas, quer mudar todo mundo. E, de repente, a gente está ali encaminhando um processo e a pessoa não deseja aquilo, né? Então, assim, ó, junto dessa comunicação, é essencial que a gente saiba quais são as expectativas da família em torno do nosso atendimento, né? Porque, assim, ó, muitos atendimentos que a gente faz, que as pessoas perguntam, né? Ah, mas quanto tempo dura? Como funciona? Tem muito atendimento que é de muito acompanhamento que é de um atendimento só. Porque a pessoa só queria saber se o filho está se alimentando adequadamente. E basta, né? Mas se eu compreendo a expectativa da família, eu sei como direcionar isso adequadamente.
né? Claro que a gente vai avaliar as necessidades, a gente vai expor isso, né? Talvez tenha outras questões a serem trabalhadas, mas a decisão também vai ser da família. Só que é essencial que a gente compreenda essa expectativa e que a gente, né, com as nossas frustrações, se for necessário, a gente vá para a terapia e aceite, porque a gente não tem a obrigação e nem é o nosso papel mudar o outro. O nosso papel é construir caminhos coerentes e consistentes para, né, para essa família que está procurando um acompanhamento. Né? Então, tem acompanhamentos que vão durar mais, tem outros que serão pontuais. Eu sempre falo de um atendimento de uma senhora que eu fiz, que ela me chamou porque ela queria mudar a alimentação dela, porque era monótona e ela estava cansada daquela alimentação. 2 horas de conversa, eu fiz uma proposta lá de algumas mudanças, né, que ela consumia ainda, lembra do período da ração humana, daquilo tudo? Então, ela consumia, né, tudo misturado, então tudo tinha muito o mesmo gosto. Eu sugeri que ela consumisse as coisas separadas, tal. Era mais ou menos o que ela já consumia, mas com algumas mudanças. E no final ela me perguntou assim, mas será que eu não podia, no lugar disso, fazer assim? No lugar daquele ali, fazer de tal jeito? E no lugar do outro, fazer assim? E quando eu vi tudo que ela propôs, era exatamente o que ela fazia antes. E aí eu respondi para ela que não fazer nada também era uma alternativa. Porque não havia nada que justificasse ela mudar. Foi uma vontade que ela teve, e aí a partir daquela consulta ela percebeu que na verdade ela não queria mudar, ela só queria continuar comendo do jeito que ela já fazia, porque mudar dava muito trabalho e ela não estava afim. Então é esse posicionamento que a gente precisa aprender a ter. A gente perceber o momento de ir adiante, o momento de interromper e dar espaço para a pessoa. Né? E sempre vincular essa expectativa, os objetivos, essa comunicação às necessidades, que ali nesse caso não havia uma necessidade. Então não tinha motivo, seria apenas questão de ego. Eu querer que ela mudasse, eu forçar uma situação para mudar, porque não justificava ela ter que mudar. Então a gente precisa montar esse quebra-cabeça e alinhar as coisas, né? Ser muito mais coerente, respeitoso nesse processo para que a gente consiga realmente resultados coerentes com aquela busca, né? Com as necessidades, com a família, com as condições dessa família, né? E pequenos passos por vez, né? E isso... Eu vejo muito assim no encontro, às vezes, quando a família vem, ela percebe que vai dar trabalho, né? É o dar trabalho no sentido de, tipo, para mudar, eu vou ter que ter ações diferentes, porque senão não tem mudança. Se fosse dar certo do jeito que estava agora, se era só continuar como está agora, não vai ter mudança, e isso, em teoria, não dá trabalho, porque já está no automático e tudo mais. E quando eles percebem as mudanças que vão vindo e a gente vai conseguindo levantar nessa comunicação o que é necessário, apontar os caminhos, né, e tudo mais, eu vejo, às vezes, famílias se deparando com aquela situação de assim, veja se isso acontece por aí, né? Olha só, mas meu Deus, eu tava achando que a questão era com meu filho, né? Eu tava achando que a consulta era para ele. E, nossa, isso daqui tá sendo para mim. Porque agora eu tô entendendo a dinâmica da minha casa, né? E eu vejo que quando a gente chega nessa parte, com aqueles pais que realmente falam, não, vamos mudar, e eles percebem essa responsabilidade, também tem um fio tênue da gente explicar e conseguir mostrar o que é o que seria o ideal, né? E o que é possível, porque tem muitas famílias que às vezes eu vejo quase se chicoteando, assim, por não conseguir aquele café da manhã do comercial de margarina, né? Sim. Então, aquele tal do cenário que, nossa, tá, agora eu entendi o que seria o ideal, mas calma, eu tenho a minha vida ainda, tem algumas coisas que ainda não cabem aqui. Como que você lida com isso? Cenário ideal, cenário possível. Eu adoro quando você fala sobre essa parte. Isso assim, ó, o cenário ideal, eles já têm muito isso incutido, né? Que ou eu estou fazendo tudo errado ou eu estou fazendo tudo certo, né?
Então, assim, é o negócio do começar a dieta na segunda e na terça já botei tudo a perder, né? Eu ofereci as coisas para as crianças no primeiro e no segundo dia, depois já fiz tudo errado, então já larguei mão. Então, essa dicotomia da coisa, a gente precisa mostrar, né, que a vida não funciona dessa maneira, né? Que é uma trajetória. Então, isso também está alinhado ao objetivo da condução desse processo da alimentação da criança. Qual é o objetivo? Né? É fazer a criança engolir todos os alimentos que eu desejo que ela engula? Ou é uma educação para a vida, que, como a gente falou ali sobre competências alimentares, para que ela tenha essa competência alimentar no futuro e que ela tenha capacidade dessa autorregulação, de fazer escolhas, de comer as coisas que ela prefere, mas também de comer as coisas necessárias e saudáveis, né? De trazer esse equilíbrio, né? Então, assim, ó, esse é o objetivo, né? Então, quando a gente começa a alinhar isso, a gente vê que as coisas são, na verdade, um processo. Não é uma questão de implementar uma rotina perfeita em casa e fazer a transformação, né? É uma questão da gente ir pesando as coisas e a gente... E eu costumo, quando tu falou ali da questão da família, que isso eu vejo que é muito mais comigo do que com a criança, eu acabo trabalhando um pouco diferente, mais focada na questão da criança em si, e vou trazendo as informações aos poucos para a família ir se dando conta, né? Porque eu não sei aí na tua região, mas a minha realidade aqui é totalmente fora do que eu trabalho, né? Então, assim, é muito focado no funcional, é muito o ideal. Então, para a gente sentar e falar para uma família, né, que é divisão de papéis, responsabilidades, que trabalhar isso, aquilo, você, como assim, né, gente? Diz, cara, eu vim só pegar o cardápio da criança aqui, né? Mas não era só isso, meu Deus! Gente, né? Então, por isso eu trabalho muito a questão, eu inicio muito pela organização da rotina, para dar tempo da pessoa, daí eu vou trazendo as informações, aí aquilo vai fazendo sentido, aí eu deixo tarefa da pessoa ler um material, meia página, né? Nada de um livro inteiro para a gente discutir, coisas simples, mas que já comecem a despertar para isso, né? Então, quando a gente fala em autorregulação, o que é esperado, então já não inicia trabalhando isso, começa a se preocupar com o básico, hora de comer, hora de não comer, né? A distribuição dos grupos alimentares, como é o adequado, o ideal, né? Como a família faz hoje, como a gente pode fazer a criança evoluir, a família também, para fazer um combinado aí para todo mundo comer as mesmas coisas, porque muitas vezes a família está cortando carboidrato, né? E aí a gente dá condição para a criança comer as mesmas coisas, mas dentro do equilíbrio necessário para ela. E aí vou trabalhando por aí e aí vou trazendo essas informações. E aí a gente vai trabalhando e a família começa a se dar conta, daí ela começa a perguntar coisas do tipo, mas então, assim, essa alimentação dessa maneira, talvez a gente também poderia, né? Uou, né? É exatamente É a hora que você isso, fala, né? nossa, caiu a fichinha, né? Vai embora até feliz do atendimento. Exatamente, é aí que a gente quer chegar. A gente começa a invadir o espaço do adulto, minando as crenças dele em torno do que ele acredita ser o ideal, o perfeito, e aí eu vou conduzindo as coisas para essa conciliação, para ele abrir mão um pouco dessa visão ideal e trazer a criança para mais próxima da realidade deles, né? Porque, afinal de contas, o ideal é que a criança coma a comida da família, né? Então, a gente vai tentando alinhar dentro do que é possível. E a pessoa também começa a se questionar sobre autorregulação. Como assim, gente? Eu tenho que comer 2 castanhas em tal horário, né? E tenho que tomar o suco verde no horário tal. E, de repente, Você nem tava com fome. Que negócio de autorregulação, né? Então, aí a gente vai trabalhando essas coisas. Então, é isso, e aí a gente vai fazendo essa conciliação a partir disso. Aí eu vou evoluindo no processo educativo, né, da pessoa ir se dando conta, e aí a gente vai planejando junto, vendo os caminhos, o que ela pretende ou não.
Então eu acabo dando um pouquinho mais de... Eu vou com um pouco mais de calma, porque eu já fiz algumas vezes de chegar dando a real e assim, é botar família para correr, né? Isso eu acho que tem a ver com o momento de preparação, assim, de como a família chega. E é engraçado que tudo que você vem falando desde o começo fica aqui na minha cabeça, né? O que seria o principal para tirar dessa informação? O que seria o principal? E é sempre comunicação, né? Porque eu, pelo menos, a minha visão sobre a formação tradicionalista é aquela formação onde a gente aprendeu a dar a solução, né? Então, é isso daqui, essas são as DRIs, você precisa comer tanto, o cálculo fala que é tanto, toma aqui, tá pronto, né? Sim. E que isso é importante, beleza, faz parte da formação, precisa ser ensinado, mas aí quando você chega e você se depara com um contexto muito mais complexo, você pega lá uma família inteira, onde a mãe quer comer de um jeito, o pai de outro, tem uma criança que eles querem fazer de outra forma, mas eles vivem na mesma casa, né? Sim. Como é que isso funciona? E como que funciona a vontade de cada um? Não é só falar para a criança, ó, tá aqui, você tem que comer isso, tá aqui seu prato. E aí come, né? Não é simples assim. Sim, e não é. Então, quando fica vindo na minha cabeça o que é que vai fazendo a diferença realmente da gente conseguir e evoluindo com essa família, mostrando as responsabilidades dos pais, conseguindo envolver essa criança, tem que estar sempre envolvido com a comunicação, que não é algo que a gente estuda tanto, né? Que não é algo que durante a formação a gente aprende tanto. E aí é um baile para o profissional, na hora que chega ali na frente, conseguir desenvolver um pouco dessa comunicação. Você falou que quando você foi para a nutrição materno-infantil, voltando aqui na trajetória, foi porque você se deparou com uma situação na sua casa. E aí você começou, depois disso, a fazer alguns atendimentos. Como que era para você essa questão, inicialmente, com a comunicação? Assim, como que isso foi mudando durante a sua trajetória profissional? Queria ouvir um pouco. Olha, no início era complicadíssimo, porque os mesmos desafios que as famílias enfrentavam, eu enfrentava, e eu ainda não tinha solução para aquilo. Porque a época que eu comecei a trabalhar o materno-infantil, nutrição comportamental não tinha nem nome ainda. Era alguma coisa que se fazia, mas a gente não sabia o quê. A gente estudava comportamento, antropologia, filosofia, né? Todas essas ias da vida aí. Só que eu de vez em quando eu ficava assim, cara, mas o que é que eu estou fazendo? Como se chama isso? Eu disse, porque eu não sou nutricionista, eu acho. Cadê o livro que me fala onde eu vejo o que é isso aqui, né? Eu disse, qual é o nome que eu tenho que procurar? Qual é o nome que se dá para isso, né? Então assim, ó, foi um desafio muito grande inicialmente, né? Então, assim, eu comecei tateando as coisas, né? Eu tenho um desafio disso, mas como que se resolve isso? E tudo está muito ligado ao sistema de educação, né? A forma de educar, né? Então, tanto que uma época eu trabalhava os cursos para pais, ali o de rotina familiar ali, né? E inclusive tinha aquela sensação de não entender o limite de até quando eu estava ajudando e quando eu estou me metendo na educação da criança, entende? Porque ali a gente ainda não tinha essa condição de delimitar as coisas. Aí, na sequência, veio a nutrição comportamental, em 2015, o primeiro livro, né, de nutrição comportamental ali, estudando educação mesmo, né? Aí a gente começa a ver a disciplina positiva, né? Então, assim, várias coisas que foram dando essa luz para a gente aprender a se comunicar e se posicionar adequadamente, até onde é o meu limite, né? E aí a gente vai aprendendo essa maneira de que se a família não quiser, né? Eu dei os prós, os contras, a gente pesou, então aí a gente começa a trabalhar também, né, o nosso autoconhecimento. Eu digo que olhar para dentro é que muda totalmente a maneira da gente lidar com o atendimento. Porque a gente olha para dentro e aí a gente começa a ver as emoções, a gente começa a ver os desafios que a gente enfrenta, como a gente se relaciona, como a gente se comunica, independente de ser com criança, com adulto. E aí tudo isso vai fazendo a gente se desenvolver.
né? Então eu acho que a educação mesmo, que a gente trabalha muito educação alimentar e nutricional, eu sempre falo que eu aprendi educação alimentar e nutricional olhando para dentro. Acho que eu passei 7 anos enfiada dentro de mim, vasculhando, né? Para compreender, e aí tu acha uma informação aqui, outra ali, vai juntando o quebra-cabeça e vai fazendo sentido, né? E eu diria que o essencial para a gente trabalhar, né, quando eu tinha essa dificuldade na comunicação, eu sempre tinha em mente o seguinte: eu vou ficar disponível e eu vou ajudar a família a encontrar a solução para o problema dela, ainda que eu não saiba por onde. Se sou eu o profissional que vai ajudar, se eu vou ter que arrumar outro profissional para ajudar, mas a gente estar 100% envolvido para trabalhar junto e encontrar a solução. Foi ali, eu acho que foi o caminho mais acertado que eu pude tomar. Que daí eu fui encontrando todas essas teorias, esses reforços no caminho, mas a gente está 100% disponível e focado na família, né? Porque a gente compreender o problema é 90% da solução. E a gente tem uma formação que a gente quer ir direto para a solução. A gente não quer ouvir eles falarem, a gente quer falar e já trazer a solução. Aqui, qual a orientação que eu vou dar? Qual a orientação? Qual a orientação? Exatamente, né? Já junta, eu vou usar isso com aquilo, não faço a menor ideia. Por isso que a gente precisa juntar um leque, um repertório de informações para que a gente, a partir daquele desafio que a família está vivenciando, aí começa a dar os starts, né? Talvez eu possa usar por esse caminho, ou talvez por aquele caminho. Né? Então, por isso que eu trabalho muito, né? O curso Comportamento Alimentar na Infância inicia por essa visão multidimensional, porque se eu conseguir ter toda essa amplitude em torno do comportamento alimentar da criança, eu vou encontrar a saída. O problema é eu ter uma visão restrita e eu querer encontrar uma saída, mas eu não tenho a condição de visualizar e de construir isso. Né? E aí, junto dessa visão ampliada, a própria educação traz os caminhos para a gente conduzir. Né? E aí a educação ensina ali que é para a gente trabalhar a autonomia, a autorregulação, né? Como também faz ali a questão das competências alimentares. Né? Então, são coisas que se complementam. A educação ajuda a gente a guiar os pais para criar o processo de mudança e as competências alimentares dão esse norte para a gente trabalhar essa autorregulação, a divisão de papéis e responsabilidades. E aí a coisa vai se organizando. Isso, assim, é muito engraçado que você estava contando e eu estava pensando, quando foi, né, que eu me dei com isso para a parte de comunicação, porque eu tenho um caminho um pouquinho diferente, né, eu vi lá do começo, acho que a época que a gente se conheceu, eu estava ainda bem focada com as escolas. Então, para mim, era comunicação com as crianças. E assim, era de boa na lagoa para mim, sabe? Aquilo era... Nossa, eu já estava sem, assim... Eu tinha passado a fase dos problemas de não saber como lidar com elas, mas já estava muito tranquilo. E aí, quando eu comecei a pegar os pais nessa, eu senti... É o que você falou assim, o que é que eu não sei? Cadê o livro que fala disso? Meu Deus, eu preciso descobrir um curso que me ajuda, porque não vai dar desse jeito, né? Então, acho que, né, falando aqui para os nutricionistas que estão ouvindo a gente, acho que se você sente isso, se isso às vezes já tocou aí no seu coração, eu diria que nós estamos até em um momento muito melhor do que alguns anos atrás. Sem dúvida. Para ser descoberto, né, pela frente, eu acredito nisso. Mas que é possível, assim, a gente conseguir estabelecer essa comunicação com os cuidadores, com um olhar para o todo e um pouco menos focada na solução. Eu sempre tenho a solução em mente, né? Mas é a solução do meu ponto de vista. E o meu ponto de vista é tão restrito a 1 hora de atendimento. Eu falo disso, que o quanto eu consigo saber daquela família em 1 hora de atendimento
me dá algumas soluções que eu poderia passar para eles. Mas se eu escuto as soluções que são os estralinhos que vão vindo quando você se comunica bem, nossa, gente, faz tanta diferença, porque aí você está fazendo uma pergunta à pessoa, mas olha só, eu já fiz isso deu certo, por que eu parei, hein? Por que a gente parou de fazer isso, né? Ou então, nossa, já vi a minha prima tentando tal coisa, acho que em casa daria super certo. Por que eu não fiz ainda? Isso está certo, Jana, né? E aí começa tudo envolvido muito com a conversa. E cada vez mais eu venho. Eu acho que é uma luta interna, sabe? Da gente se segurar ali para não dar a solução embrulhadinha, prontinha, que a gente até poderia, mas que talvez não fizesse tanta diferença na hora que eles saem, né? Da porta para fora, ou que a gente vai embora da casa deles, seja como for. Eu acho que se a gente trabalhar a atenção plena, o desenvolvimento da atenção plena, porque eu falo sempre, né, eu falo muito disso, porque a gente acaba preocupado demais com a sequência, o que eu vou fazer, e aí a gente fica centrado na gente, no que eu vou oferecer. E a gente perde a metade da consulta, porque a gente não está focado na pessoa que está com quem a gente está falando. E se a gente se doar de atenção e intenção genuína naquele processo, eles dão todas as respostas para a gente, né? Se eu passo a ter essa visão clara do todo e eu me dou dessa maneira para poder fazer o levantamento desse ambiente, dessa rotina, de quem são os agentes envolvidos nesse processo, eu consigo levantar as informações necessárias para dar um norte para esse processo. Agora, se eu estiver focada em mim, que, ai meu Deus, mas eu não sei exatamente isso, eu não sei aquilo, será que eu vou entrar assim? Será que nós vamos preencher isso? Será que eu vou entrar com essa ferramenta? Aí a gente se perde dentro da gente e não faz um acompanhamento adequado. Então, a gente esquecer o nosso ego e a gente trabalhar de maneira que, se a pessoa te perguntar alguma coisa, a gente tiver que dizer que não sabe, eu não sei. Né? No próximo encontro, eu vou ver se eu trago a resposta disso para ti. Né? Não tem problema nenhum. Só que assim a gente trabalha com muito mais assertividade, porque a gente realmente está ali de atenção e intenção e a gente vai extrair as respostas e aí é só montar o quebra-cabeça, né? Que a gente vai conseguir construir a solução para esses desafios. Sim. E é difícil ter atenção plena, né? Como é difícil. Claro. Eu falo que, assim, é um treino constante, né? Eu falo um pouquinho disso ali na formação e com as meninas, e como, ainda que hoje eu faça vários e vários exercícios para estar aqui, sabe? Agora eu estou aqui, não importa o que está acontecendo lá fora. De vez em quando a gente se pega, né? Saindo. Opa, mas qual é a resposta que eu tenho que dar? É exatamente isso. Qual é a ferramenta que eu tenho que usar agora? O que é que eu tenho que fazer agora? E aí, de repente, nessa passa uma frase super importante que a família falou. Então, eu vejo que esse exercício, ele não fica só para o atendimento. É um exercício para o todo, né? Pra de vida. Estar aqui, às vezes, né? Eu estou assistindo a live, eu estou assistindo a live. Eu não estou assistindo a live com a TV ligada e digitando no computador e, sei lá, eu levanto para lavar a louça. Porque quando a gente menos percebe, a gente está com a nossa atenção muito difusa. E isso faz bastante diferença na hora do atendimento. Eu me gabava, sabe? Antes, multipotência, né? Como que fala? Não é multipotencial. Multitarefa. Multitarefa, isso, multitarefa, nossa. E realmente, dá para fazer um monte de coisa? Dá, mas quão bem você está fazendo aquilo? Então, se você está ali, esteja ali, né? Eu acho que isso é uma dica bem preciosa. E, Jana, me conta um pouquinho mais, eu queria entender um pouco dessa tua dinâmica, assim, certo? Estamos começando a definir os caminhos, né? Você falou que tem famílias que ficam mais tempo, tem famílias que ficam menos tempo. Como que você vai definindo isso com eles? Como se define esse tempo no seu atendimento, né? Quem fica mais, quem fica menos? Vocês vão conversando isso no meio do caminho? Eu queria conhecer um pouquinho da sua abordagem aí. É muito conforme, eu falei ali, o espaço que a família dá, né?
Porque, assim, ó, tem inúmeras questões, né? E hoje em dia a questão a questão financeira também é uma questão, né? Então a gente, aliás. claro, né? Quantas vezes a gente precisaria de um acompanhamento mais próximo e a gente faz um acompanhamento mensal porque a família não pode pagar um quinzenal, né? Então aí a gente acaba abrindo essas exceções. Mas o processo do atendimento é muito focado em cima da construção de soluções a partir dos desafios, né? A gente começa lá em cima do problema, né? A queixa que a família traz, os desafios, né? Aí a gente avalia a questão da expectativa, a necessidade, né? Então a gente faz esse levantamento dos desafios. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar na construção de soluções, né? Então, a gente pode pensar no acompanhamento como um todo, né? Ou a gente pensar ele compartimentado por atendimento, que a gente também faz esse processo, só que ele é muito mais simplificado, né? Então, como eu disse ali, muitas vezes num atendimento, né? O primeiro atendimento ali, eu faço todo aquele levantamento para conhecer essa família. Meu primeiro atendimento costuma levar quase 2 horas, porque é escutar, né? Exaustivamente. E aí a gente acaba deixando alguma atividade para a família, para ela se sentir no processo já, né? Porque como que eu vou fazer chegar no final do atendimento e dizer, tá bom, agora eu vou para casa pensar e no próximo atendimento a gente vê. Né? Então a gente acaba já definindo por onde a gente vai começar, que sejam coisas simples. Vamos começar a oferta de mais uma fruta por dia, né? Para a família, mais um copo d'água. Coisas básicas e simples para que eles se sintam já em movimento, já começando a fazer alguma coisa, né? E aí, a partir disso, eu faço daí né? Eu pego aquele quebra-cabeça do primeiro atendimento ali e aí trago uma proposta mais coerente, né? Mais organizada no segundo atendimento. Olha, a gente já tem alguma ideia de que se a coisa for um pouco mais estendida, que a gente pode trabalhar isso, né? Se for uma coisa mais pontual, isso alinhado à expectativa, a gente já sabe se pode se planejar em alguma coisa mais a longo prazo ou mais pontual. E aí a gente começa a discutir as possibilidades, né? Ou esse caminho, ou aquele caminho, o tipo de trabalho que a gente vai desenvolver, se vai envolver toda a família, ou se de repente é específico para a criança, porque a criança fica o dia inteiro com a babá, né? Tem várias questões. E aí, a partir disso, a gente vai fazendo esse processo. E eu costumo ter alguma coisa para que a pessoa possa anotar e identificar as metas dela, como está desenvolvendo, né? Tem até um quadrinho de metas, né? Que quando a gente está implementando, né, essa introdução dos grupos alimentares, a pessoa tem ali a meta ideal, né? 5 frutas por dia. A realidade atual, 1 fruta por dia, né? E aí a meta, né? Ou vai manter no 1, ou vai passar para 2 ali. Então a pessoa pode acompanhar ali diariamente, ela vai pontuando ali e vai identificando. Então algumas coisinhas assim para a pessoa poder, na verdade, ter a noção de que a mudança não tem que ser drástica, que coisas simples e pontuais são avanços, né? Que a gente mede ali, na verdade, é o avanço e não um resultado final. O resultado vai acontecer, é consequência. Né? A gente tem um objetivo, mas aquilo é consequência. Agora, se a gente cuidar dessa visualização desse processo, das etapas e implementar isso conforme a capacidade da família, seja 1 meta, 2 metas, 3 metas, mas para a gente não sobrecarregar, então a gente vai construindo as melhorias e vai fazendo os avanços e eles mesmos vão se sentindo capazes, né? A gente vai dando essa autonomia, porque bom, se a meta é 5, a gente está em 2, ele não precisa mais da nutricionista para saber que depois tem que passar para 3, depois para 4. Não precisa, né?
Sim. Porque a minha indignação sempre foi que se eu tivesse ensinado direito, né, lá no início, eu ensinasse direito, a pessoa não precisava de nutricionista todo ano, né, outra nutricionista todo ano. Então, E vai uma e outra. claro, então a ideia é aprender, né, pelo menos aquela base essencial do que é um equilíbrio alimentar, né? O que são essas competências alimentares, a divisão de papéis e responsabilidades. Se eu saio com isso, a família conhecendo isso, pelo menos eu já saio satisfeita, né? Porque qualquer ganho além daquilo é sensacional, né? Então, porque eles acabam procurando daí os avanços, né? No fim, é um pouco do que eu penso aqui. Não tem prazo certo, né? Na verdade, vai ter um olhar para cada família. Tem muita gente que pergunta: ah, Carol, mas quando você fecha programa nutricional, quantos né, consultas você indica que tem? Eu falo: não sei quem é a família com quem você vai fechar, porque depende, né, gente? Eu acho que a gente entrou uma época que era meio moda, assim, não sei se moda, mas se falava muito do atendimento personalizado, né? Então, eu faço atendimento personalizado. Aí o atendimento personalizado era totalmente protocolado. São X atendimentos, no primeiro é isso, no segundo é isso, no terceiro é isso. Cadê a personalização? Exatamente. Onde é que ficou essa escutativa e você entender o que é a demanda daquela família mesmo? E teve uma coisa que você falou, eu achei muito engraçado, porque ainda esses dias a gente tem um grupo lá com as meninas, né? E aí eu tava vendo as conversas, isso e aquilo, e aí tiveram duas nutris, que elas falaram a mesma coisa, de tipo, a gente fez o atendimento, né, assim, resumidamente, fiz o atendimento e eu entreguei tudo de mim, eu dei um monte de orientação, eu entreguei um tanto de papel. E aí depois, quando eles foram, eu acabei não conseguindo, né, fechar o acompanhamento ali na hora, e depois eu fiquei me perguntando o que mais eu poderia ter dado. E será que essa é realmente a pergunta? O ponto é, será que eu passei da conta? Você perguntou se eles estavam disponíveis para receber tudo aquilo de uma vez. E aí essa conversa rolou ali, né? Passou uns dias, essas mesmas meninas atenderam outras famílias, e aí um contexto totalmente diferente, com esse olhar de quanto é que eu consigo, quanto é que você está agora disponível para aguentar? Porque eu penso muito na carga da musculação, né? Você não chega pegando 90 quilos, você pega 5, no meu caso, às vezes pega 3, né? Mas a gente vai subindo. Exatamente. E aí, a visão foi totalmente diferente. Elas, nossa, Carol, eu fui, né? Aí eu fui mais tranquila, mais escuta, a gente foi avançando na conversa. Não deu para trabalhar tudo, tinha muito que ser trabalhado. Mas tudo que foi trabalhado lá, eu senti que eles foram embora com aquilo resolvido, né? Entendido. Agora era parte da ação. E não é que eles marcaram de voltar? Então, porque tem muito disso, o profissional, a gente quer ali dentro, no começo, entregar tudo, né? Normal. Sim. Mas quanto é que a pessoa aguenta? E vai conversa, tem conversas, e a gente pega, né? Trabalhar comportamento alimentar, disciplina positiva, né? Esse lado de a gente realmente entender que vai tempo, eu acho que esse é o grande X é a questão, vai tempo para as coisas acontecerem. Não é assim, né? Não é o imediato do dedinho do celular. Eu acho que isso tem que ficar bem presente para o profissional. Sim. É aquele objetivo que a gente falou lá no início. Se o objetivo é construir as competências alimentares de um ser humano para a vida, por que eu estou com tanta pressa? Né? Então, porque muitas vezes a gente acaba reforçando aquela expectativa da família, que quer resolver para ontem, vamos fazer, vai acontecer, e aí a gente atropela tudo. Né? Então, é realmente assim, o essencial é a gente compreender adequadamente o problema. Antes da gente propor qualquer solução ou soterrar a família embaixo de todo o conteúdo que eu era capaz de oferecer.
A Ana Lu até colocou aqui, vai e-book, vai plano, vai receita, vai ferramenta, etc. E é muito assim mesmo, engraçado. Vai até o paciente junto embora, né? Porque depois Vai, daquilo tudo... muitas vezes vai nessa, né? E engraçado, eu tava em Macapá semana passada, eu dei uma mentoria presencial lá, né, pra Lu, que é uma querida. Aí a gente tava vendo alguns materiais dela e ela me mostrou um material super completo que ela entrega, acho que assim, tinha umas 60 páginas o material. Ela falou, o que você acha? Aí eu falei, olha, eu acho que se eu fosse mãe, eu não teria tempo para ler. Tipo, você já perguntou para essas mães se você entrega, se elas têm essa disponibilidade para leitura? Porque tem gente que realmente gosta de ler, mas você pergunta, ela falou, nossa, sabe que eu nunca perguntei? Então, eu perguntaria antes de entregar 60 páginas. Por isso... Por mais que o conteúdo esteja todo ali, né? Tipo, Sim. A carga às vezes é demais. Tem uma palestra no Café Filosófico do Mário Cortella. E ele fala que o que importa é saber o que importa. Uhum. Então, assim, ó, é por isso que a gente tem que estudar o problema adequadamente. Porque a partir desse conhecimento do problema e do contexto e dos agentes, né, da forma de educar dessa família, de todas essas questões, que a gente não precisa passar todas essas informações, mas se eu souber disso, eu consigo identificar o estilo parental desse pai, dessa mãe, eu consigo compreender as crenças que eles têm em torno da alimentação, que tipo de visão eles seguem, né, que tipo de informações eu vou ter que trabalhar para a gente poder, né, conciliar e trabalhar em prol desses objetivos que a gente vai construir ali. Então, a partir desse levantamento, aí sim vai fazer sentido, eu vou definir que, ó, eles precisam conhecer essa informação, é possível trabalhar um processo de tal maneira para tal situação e dentro desse contexto da capacidade, né, do cuidador que vai estar com essa criança. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E aí a gente oferece de maneira organizada isso. E a gente oferece só o que importa para a família. Então, na verdade, esse é o nosso papel. É a gente ser o mais preciso possível, oferecendo aquilo que realmente faz sentido para esse caso. A partir desse estudo, dessa problemática, eu vou oferecer aquilo que importa, que vai fazer sentido, que eles vão conseguir implementar, sem encher eles de conteúdo, porque assim, a nossa vida, a gente já está sempre soterrado de informação, né? Então, se a gente passar a exercitar esse processo de filtrar e oferecer o que importa, isso aí muda a vida da família. Oh, show de bola. Acho que encerramos com chave de ouro, porque realmente esse pontinho, assim, é muito delicado, né? Porque a gente acredita que quanto mais eu dou, quanto mais eu cavar ofereço... bem no lugar certo, como diz Murilo. Exatamente. Né? Então, faz diferença, assim. Se vocês puderem levar uma informação dessa live, levem essa. Jana, eu gostaria de agradecer. Eu vou precisar ir encerrando, tô vendo aqui, ó, 19h53, tô pontual, porque eu dou aula agora às 8. Ah, tranquilo. Eu quero agradecer muito a sua presença, te convidar aqui para estar outras vezes falando de vários temas, porque tinha várias e várias perguntas que eu queria fazer que eu não consegui. Mas a gente ainda terá outras oportunidades. E deixar aqui, estender o meu convite para todo mundo, para conhecerem o perfil da Jana, é @Jana... nutri.janakimbarney. Eu também vou, se o Instagram permitir, eu vou salvar a live e tudo mais, vai ficar no perfil, eu marco o @ dela, conheçam o perfil dela. Também estendo meu convite para o pessoal estar aqui nas nossas próximas lives, eu vou fazer 13 dias de live, se São Pedro deixar, às 19 horas. Vamos ver como ele vai. A gente vai ter várias convidadas falando de temas diferentes, desde a parte do atendimento, lidar com o paciente, captação de paciente. E depois disso vai começar o workshop por aqui, Descomplicando Atendimento Infantil. Também fica meu convite para todos vocês. Jana, querida, muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, foi maravilhoso.
Foi Ai, com maravilhoso. saudade. Tô precisando de curso presencial de novo. Tô com saudade. Eu também tô louca por esses cursos presenciais aí, né? Esse negócio de ficar só se vendo na telinha aí tá Já faz cansando, um né? tempo que eu tive presencialmente já. Sim, Mais faz de bastante tempo. mais de 2 anos, né? Faz uns Nossa 2 Senhora. anos, é verdade. Mas tudo bem. Enquanto isso, utilizamos essa funcionalidade que temos para nos ver, né, gente? Isso aí, querida. Beijo para vocês. Nos vemos Beijo, amanhã pessoal. na Muito próxima live. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.